Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero saudar-lhes dizendo Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. A paz do Senhor a você que me dá o privilégio de poder assistir esse vídeo. Que o Senhor possa te abençoar. Nós estamos aí vivendo em nosso país, na verdade no mundo, um momento muito delicado, não é? Esta pandemia do coronavírus, Covid-19, tem inquietado e tirado a paz de muita gente. Mas o Senhor diz lá no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Em momentos de crise, os momentos de crise são oportunidades para nós salgarmos a terra, compartilhando o Evangelho, e também para que possamos apresentar novas estratégias, novas possibilidades. Eu estou gravando esse vídeo para fazer um resumo da primeira disciplina do curso básico em teologia. Nós temos o meu seminário, Escola Teológica Pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, tem um convênio com o Seminário Quírios. Nós não temos as aulas presenciais, elas estão suspensas, como os cultos também. Eu quero fazer um resumão e compartilhar com você que é meu aluno. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube porque nós temos muitos alunos no curso à distância também, e eu acredito que esse vídeo será uma grande bênção para todos. E se você quiser estudar conosco, na sequência do vídeo, nós vamos dar aí o número de WhatsApp, como você pode fazer para entrar em contato, para estudar conosco também nos meus cursos à distância, ok? Então nós vamos lá. A primeira disciplina do nosso curso, de todos os meus cursos, aliás, é a Introdução à Teologia. E nós, meus alunos, você, meu aluno, recebeu a apostila com muitas instruções, e o que eu quero que você leve em consideração, eu vou fazer aqui um apanhado geral do que você já aprendeu em sala de aula, tá? Com relação à etimologia da palavra. A palavra teologia vem de dois vocábulos gregos. Eu vou depois compartilhar aqui no vídeo mesmo, para que você possa ler, você que não tem a apostila em mãos. Mas a palavra teologia vem de dois vocábulos gregos, a saber, theos, que é Deus, e logos, estudo ou tratado. Quando eu pergunto qual é a etimologia da palavra, eu estou perguntando de onde aquela palavra vem, de onde ela se deriva. Então, na avaliação, vai ser perguntado, não é? Qual a etimologia da palavra? Sempre dizer qual a língua, quais são os vocábulos que formam aquela palavra. Por exemplo, religião vem do latim religare, antropologia vem de duas palavras gregas, anthropos, homem, logos, estudo tratado. Então, a etimologia da palavra teologia vem de dois vocábulos gregos. Vou repetir, theos, não é theos, é theos, e logos. Theos é Deus, logos, estudo ou tratado. Theos também pode ser divindade, ok? É interessante que esta palavra theos, a palavra Deus, é um termo geralmente usado no mundo antigo para seres que têm poder ou conferem benefícios, que são além da capacidade humana. Em traduções, o termo com maiúscula refere-se à divindade específica, comumente o Deus único de Israel. Mas esta palavra é muito usada nos clássicos gregos. Inclusive a palavra teologia, ela não foi cunhada no cristianismo, foi cunhada na filosofia. Palavra teologia. Então você tem outras palavras, por exemplo, logizomai, que significa avaliar, levar em conta, calcular, estimar, pensar sobre. De maneira simples, podemos dizer que teologia é um estudo ou tratado a respeito de Deus, daquilo que Deus ensina. Então, teologia da forma mais simples, é o estudo de Deus. Mas como nós vamos estudar a Deus, se Deus ele é insondável, inescrutável? Então, na verdade, a teologia é o estudo daquilo que Deus revela. Na sua apostila, você tem várias notas de rodapé, que são importantes que você leia, anote observações, leia os textos, ok? Porque vai te ajudar muito. Agora,
Nós temos no item 2 da introdução à teologia, definições de teologia. Então tem definições de Agostinho, José Grau, Abraão de Almeida, Schetter, T. Johnston, Cláudio Honor Corrêa de Andrade, e tem a minha. A minha definição de teologia é o seguinte: teologia é o estudo sistemático, progressivo, minucioso, exaustivo, no que concerne todas as coisas relacionadas com a divindade, sejam passadas, presentes ou no porvir, que não alteram a palavra revelada, com o intuito de levar o estudante a uma experiência real e pessoal com o seu Deus, bem como o conhecimento e a prática de toda a vontade de Deus para a sua vida. Essa é uma tradução ampla, que procura, aliás, uma definição ampla, que procura abarcar toda a questão do relacionamento do homem com Deus, tanto na questão teórica como prática, metafísica e tudo mais. Mas na sua avaliação, vai ser pedido para você dar a sua definição de teologia. O que é teologia? Dessas definições que você aprendeu na sua apostila, você viu umas definições melhores, outras nem tanto. Procure fazer a melhor definição que não seja muito extensa, tá bom? Você tem ali algumas definições inadequadas, algumas reflexões sobre teologia, não é? Teologia é o estudo sobre Deus, sua obra e sua revelação. E alguns textos, como por exemplo Romanos 3,2 foi encontrado ali, Teologia tu Teu, os oráculos de Deus, na versão Almeida, para o texto grego traduzido na versão Almeida como os oráculos de Deus, ou a palavra de Deus, conforme na versão corrigida, não é? Nós temos aqui várias considerações sobre teologia que nós já estudamos em sala de aula. Algumas locuções latinas, em latim, nós já apresentamos também em sala de aula, nós temos várias aqui na apostila, mas uma que me chama muita atenção é teologia deo docetro deum docete et ad Deus docite, isto é, a teologia é ensinada por Deus, provém de Deus, ensina a Deus, fala sobre ele, e leva a Deus, e se torna experiencial. Importante isso, não é? Que a teologia faz. A teologia, ela se deriva de Deus, ensina sobre Deus e leva o homem à subserviência a Deus. Nós vamos falar mais à frente sobre a questão do misticismo verdadeiro. Bem, nós temos ali algumas considerações equivocadas sobre teologia, a diferença de teologia e ciência da religião, você estudou isso em sala de aula. Nós vemos ali, na sua apostila, a origem do desenvolvimento da palavra teologia, inclusive com notas de rodapé com relação ao que é mito. Lembrando que essa disciplina, em todos os meus cursos, ela está lá, na preparação ministerial, básico, médio, avançado em teologia, essa disciplina faz parte do jeito que está. Então, nós vamos ter várias questões sobre o desenvolvimento da teologia nos pais da igreja, na patrística, na escolástica, usos históricos da palavra no grego clássico, no estoicismo, no cristianismo patrístico, na teologia bíblica, após Abelardo, a teologia como termo genérico, não é? E agora, isso não vai cair especificamente na sua avaliação, tá? Lembrando que os nossos questionários são dissertativos em sua maioria. Tá? A maioria das questões são dissertativas. Agora, teologia como termo genérico, no uso moderno, o termo veio a indicar certo número de disciplinas interrelacionadas, como teologia dogmática, bíblica, moral, etc. Para a mente religiosa, a teologia, segundo esse ponto de vista, abrange todo e qualquer outro conhecimento, dirigindo-o para uma verdadeira finalidade. Qual é a verdadeira finalidade? Vou repetir. A teologia se transformando numa experiência. Hebreus 11,6 diz: aquele que se achega a Deus deve acreditar que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu já tratei em sala de aula sobre Deus Deus existe. Não é? Uma discussão aí equivocada que aparece muito pela internet aí. Acredito até que eu escrevi alguma coisa, algum tratado. Lembrando, tem vários estudos meus, porque isso é para os meus alunos, mas muitas pessoas vão poder assistir pelo YouTube. E quero pedir que você que está assistindo pelo YouTube,
se inscreva no meu canal, acione as notificações e compartilhe, tá? Tem muita coisa sobre teologia aí no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, tá bom? Vamos lá. Então eu coloco sobre teologia e ciência, nós passamos sobre isso em sala de aula, falamos sobre teólogos e sua teologia, né? Falamos que, com relação à teologia e ciência, que a teologia era considerada a rainha das ciências, enquanto os estudiosos subiam a montanha do saber, os teólogos já estavam sentados ali. Falamos sobre aquela questão da redondeza da Terra, falamos um pouco sobre período, teoria da lacuna, período caótico da Terra, conforme Lawrence Olson fala no livro Plano Divino através dos séculos da CPAD, a diferença entre o versículo 1 e o versículo, a lacuna de tempo, né? A teoria da lacuna de tempo entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Falamos sobre questões científicas abordadas pela Bíblia. Bom, mas isso foi em sala de aula, né? Falamos sobre a teologia modernista. E aqui, teologia modernista, quero pegar o texto, a teologia modernista, aquela teologia deletéria, perniciosa. Por exemplo, teologia da desmitologização ou da desmistificação, que, por exemplo, no final do século XIX, não é? Ela cerceia a fé do povo alemão, por exemplo. Nós vemos o berço da Reforma no século XVI, com Martinho Lutero e outros expoentes. Depois, 100 anos depois, Jacob Spener assume a cátedra de Frankfurt e começa o movimento chamado movimento pietista. E aí os morávios influenciam a família Wesley, influencia tanta gente, começam outros avivamentos, mas culmina numa racionalização da teologia de tal forma que ela se torna um veneno e não instrumento de conhecimento. Teologia da crise, teologia da libertação, morte de Deus, e esta teologia da desmitologização, desmitologização, ela ensina que todos os milagres da Bíblia são mitos. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6, diz assim: Taumatsu roti autos, tareus metatiteste, apotu kalesantos, rimas, en hariti, Cristo reis, heteron evangelion. Quer dizer, vocês deixaram o evangelho, deixaram a graça de Cristo para outro evangelho. Mas a palavra outro aqui é a tradução de heteron, lembra de heterodoxo, heterogêneo? É a palavra outro, mas de tipo diferente. Aí no versículo 7 diz, estin aló, quer dizer que não é outro, quer dizer, um evangelho que não é o mesmo. E o texto fala de a perversão, mesmo que seja um apóstolo, mesmo que seja altamente graduado, que não pregar o evangelho que não seja esse, seja anátema. E essa teologia modernista foi extremamente deletéria e perniciosa, e tem sido até hoje, roubando a fé dos seres humanos. Por exemplo, o povo alemão que abraça essa teologia e a sua fé é roubada. Eles colocam, apostam as suas fichas, não é? Essa expressão, no austríaco chamado Adolf Hitler, não é? Se fosse um povo devocional, pietista, certamente não abraçariam as orientações daquele homem, não é? Os erros doutrinários daquele homem. E qual foi a consequência? Milhões de pessoas morreram, 6 milhões de judeus, milhões de outras pessoas morreram. Então a teologia modernista ela é um veneno, ela não presta. E eu quero até dizer, e é importante entender, quero relembrar, porque nós falamos em sala de aula, né? Qual é a protogênese da teologia? Primeiro, gênese, começo. É a Bíblia, diga tá Biblia, os livros, tá Biblia, os livros. Gesiel Gomes disse, abram o livro e não me perguntem que livro. Só existe um livro, o resto são opúsculos que enchem prateleiras.
E daí se derivam os dogmas, que vem do grego dokel, primeira pessoa indicativo ativo, né? Aquilo que me parece, doken no infinitivo, doxa, a glória, o que aparece, o dogma, que é a tese. Por exemplo, a Bíblia não tem a palavra trindade, mas a doutrina da trindade, ela aparece em vários textos da Bíblia e ela é sintetizada num dogma. Vou dar um exemplo. Cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas. É o dogma. Cremos em um Deus incriado, não foi criado, que subsiste em 3 pessoas. Deus, ele é uno quanto à divindade e trino quanto à personalidade. E aí nós temos uma frase em inglês que eu li, que diz assim: We believe in God, in Jesus Christ and Holy Ghost. Traduzindo, nós cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo e cremos no Espírito Santo. Você crê que está certo? Você que assistiu minha aula sabe que está errado, né? Pior mentira é aquela que mais parece com a verdade. Essa é a primeira disciplina Mormon. Não diz que os 3 são Deus, não diz nada disso. Não é? São o mesmo Deus, com relação à essência, personalidade. E aí é a raireses, é a antítese, arianismo, sabelianismo modal, patripassionismo. Vocês viram isso em sala de aula. É a antítese. E essa antítese, essa raireses, ela é importante. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz que é importante que elas existam, que isso exista, porque vai nos dar sustentação, né, vai nos dar a possibilidade de depurar a nossa tese, a síntese, os melhores tratados e tudo mais. Então, voltando à teologia modernista, ela é ruim, ela não faz bem, ok? Aí no item 8, bases fundamentais da teologia, nós aprendemos sobre isso. Quais são as bases fundamentais da teologia? Primeiro, Deus existe. E Deus existe e pode se relacionar com o universo. E aí nós entramos na disciplina de teontologia um pouquinho, e especialmente se relacionar com o ser humano, como indivíduo. Nós falamos da transcendência de Deus aí, nós falamos da transcendência de Deus, e falamos também da imanência de Deus, né? Disciplina de teontologia. Que Deus não precisa da criação para existir, mas ele, por si, deseja se relacionar com a criação. Né? Falamos também que uma das bases fundamentais da teologia, isso vai cair na avaliação, vai cair em prova. O homem, o ser inteligente, consciente, ele pode manter relações íntimas com Deus. Não é? Essa questão da antropologia teológica, falei um pouco sobre o que é imagem e semelhança, não é corpo, né? Porque Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito em verdade, e ele procura os aletinoi proskinetai, verdadeiros adoradores, a palavra grega, né? Aletinoi proskinetai. E ele se relaciona, ele tem prazer, e o que é a imagem e semelhança de Deus? Só o homem pode abstracionar, só o homem pode ter o mundo dentro da sua própria mente, da sua própria cabeça. Isso é uma dádiva de Deus. Animais não podem fazer isso. Uma dádiva do Senhor. Para o bem ou para o mal, conforme o homem quiser, no seu arbítrio usar. Dito isso, nós colocamos a terceira questão, que era uma base fundamental da teologia, isso vai cair em prova. Deus voluntário e espontaneamente revela-se ao ser humano, em geral, através da natureza, e aí a teologia natural, eu disse que ela só pode mostrar que Deus existe, mas não pode mostrar como o homem ser salvo. Falei um pouco do design inteligente, lembram disso? Da Bíblia, bom, a natureza, Salmo 19, 1 e 2, os céus declaram a glória de Deus e tal. Da Bíblia, Êxodo 20, versículo 1, Êxodo 34, versículo 1, e pessoalmente através da pessoa de Cristo, João 1, 18. Mas eu coloquei especificamente a questão da Bíblia. Da Bíblia. Porque se o Senhor Jesus tivesse feito a obra de redenção e a gente tivesse um registro de como isso, algo que possa nos orientar, ser uma bússola, a história da redenção teria chegado totalmente deturpada. Não é? As doutrinas teriam chegado deturpadas. Então a importância da Bíblia para nós hoje, no século XXI. Bom, aí falamos sobre teologia e sua classificação. Maneiras de classificar a teologia, né? Por isso que eu digo, né, que eu sou soberanista, não sou arminiano, nem calvinista, porque não consigo ler a Bíblia com as lentes embaçadas do dogmatismo.
porque eu analiso pela origem e pela fonte. E arminianismo, calvinismo é pela linha de pensamento. O que é linha de pensamento? Quando se deseja reconhecer o primeiro ou principal expoente de determinado sistema ou corrente, nós analisamos a linha de pensamento, costuma-se associar o nome do personagem ao vocábulo. Por exemplo, teologia calvinista, exposta por Calvino; teologia arminiana, exposta por Armínio; teologia paulina, exposta pelo apóstolo Paulo. Isso vai cair na prova, vai aparecer lá, tá? Agora, quando se deseja determinar a origem ou a fonte, usa-se termo específico, por exemplo, teologia natural, teologia baseada na natureza, teologia católica, que se baseia simultaneamente nas escrituras e na tradição, suas doutrinas. Ou quando se deseja expressar o conteúdo da teologia, une-se então um nome específico que venha definir tal propósito. Por exemplo, teologia histórica, teologia bíblica, tá ok? Você tem tudo isso na sua apostila, tá? Ah, pastor, mas eu não tenho, eu estou assistindo aqui, mas eu não tenho. Vem estudar comigo, tá bom? Vem ser um dos meus alunos. 10. 10. Algumas definições que expressam determinadas formas do sistema teológico. Aí nós falamos o que é teologia natural, histórica. Histórica, também chamada de história do pensamento cristão, como a doutrina se desenvolveu, o pensamento do cristianismo se desenvolve. Teologia bíblica, que são os ensinamentos centrais das escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Voltando à teologia histórica, pode ser história da doutrina, história da teologia, história do pensamento cristão. Berkoff tem um livro, História da Doutrina, muito interessante, editora PES. Justo L. Gonzalez tem História do Pensamento Cristão, acho que é da Vida Nova. CPAD tem também um bom material sobre isso. A Concórdia tem História da Teologia, material muito bom. Teologia pastoral, que na verdade devia ser poimênica, o nome, né? O que é? Teologia prática, teologia ética, teologia exegética, expliquei. Falei o que é teologia sistemática, que estuda as doutrinas da Bíblia de modo orgânico e estrutural. São 10 disciplinas, tá? 10 disciplinas. E aí falei sobre as fontes da teologia, né? Isso vai cair em prova, as fontes da teologia. Natureza, tá? Bíblia Sagrada, de novo. E aí vamos para o misticismo falso, o misticismo e o racionalismo. Tem que colocar isso. Agora, tem uma diferença. O que é misticismo falso e verdadeiro? O falso imbeciliza o homem. E o verdadeiro leva o homem a uma consagração consciente, humilde, verdadeira e submissa ao Espírito Santo, que põe em contato direto e pessoal com Deus, e deste modo dá-lhe a possibilidade de aprofundar o conhecimento de Deus mediante as diretrizes da teologia. O racionalismo, do ponto de vista correto, é a razão iluminada pelo Espírito, que utiliza o bom senso e deste modo conduz o homem a uma realidade verdadeira, que é Deus. Isso vai cair em prova, tá bom, gente? Tá? Falei sobre teologia e fé com vocês. Teologia e fé. A teologia vem depois da fé, e a sua função consiste em explorar a palavra de Deus que tem suscitado essa fé. Essa frase é de José Grau, e é correto, presta atenção nisso. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém entra numa igreja por conta do dogma daquela igreja. Calvinista, confissão, Westminster, ou confissão da Assembleia de Deus, ou arminiano, ou continuista. Não, você quer ouvir de Cristo. Então, a fé é suscitada pela palavra e depois você vai estudar a teologia, certo? Bom, isso é importante. 2 de Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Cai, é uma conjunção aditiva, cair no grego, não é conjunção aditiva. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É importante isso, não é? Porque a fé cristã se apoia naquilo que a Bíblia diz. E a recomendação bíblica é que se cresça no conhecimento, agora corretamente interpretada. Aí eu quero indicar a vocês algum material meu, você que não tem, que quiser ter. Eu tenho um kitzinho teológico, são 3 DVDs sobre escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica com 3 horas e meia de estudo. 3 horas e meia de estudo e um livro sobre a vida da igreja. Então, se você quiser, para entender melhor sobre interpretar a Bíblia, questões preponderantes para o seu crescimento, entre em contato comigo no WhatsApp, que está aqui, ó. WhatsApp 11 96766 5787, está aqui. 11 96766 5787, e eu vou te dizer como você pode adquirir. Eu mando para você, tá? Por Sedex, tá? O livro é muito interessante, o livro A Vida da Igreja, a 3ª edição, o livro da minha autoria, tá? Aí falei sobre teologia e revelação, não é? Que essa revelação não pode contrariar
a palavra, quer dizer, sem a revelação da Bíblia, estou falando, eu vou reformular. Sem a revelação da Bíblia, não pode haver conhecimento de Deus. Portanto, a Bíblia Sagrada deve ser o ponto central do estudo teológico como fonte de pesquisa, com base para discernir o correto e verdadeiro do falso e maligno. Isto é, como eu li o texto de Gálatas, se você falar de teologia e revelação, não estou falando dessa, qualquer dessas revelações estranhas que aparecem por aí. Estou falando de revelação bíblica para a vida do homem, como o homem tem que se comportar, questão ética, sobre a questão da santidade, a soteriologia objetiva e subjetiva, a ação do Espírito Santo, tá? Importante, tá? Falamos ali, e dentro disso tem o Salmo 119:11, escolhi tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119:105, lâmpada para meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, etc. Bom, teologia e doutrina, não é? Isso vai cair na prova, presta atenção. A Bíblia é um livro de doutrina, sábia e verdadeira. Toda a Bíblia é inspirada, toda ela é a palavra de Deus, nem toda ela é doutrina e nem toda ela é doutrina para a igreja. Mas há 4 aspectos da Bíblia que não podem ser esquecidos. Primeiro, inspiração, vai cair na prova. Revelação, veracidade e autoridade. Esses 4 aspectos não podem ser esquecidos. Tá? Esses 4 aspectos não podem ser esquecidos, vai cair em prova. Inspiração, revelação, veracidade e autoridade. Tá bom? Tá? O estudante tem que ter isso em mente e ser praticante da palavra. Talbot Chalmers escreve uma frase interessante, que isso vai cair em prova para que você analise. É certo que a doutrina sem piedade é como árvore sem fruto. Porém, a piedade sem doutrina é como árvore sem raízes. Quer dizer, se você tem doutrina, não tem piedade, não tem fruto nenhum, é uma coisa insípida. Né? Mas, se você tem, você não tem raízes, você não tem doutrina, tem piedade, mas não tem doutrina, não tem sustentação, de onde você vai tirar, de onde você vai sorver para a sua vida, não é? Você é alimentado pela palavra, limpo pela palavra, tá bom? Vamos continuar? Bom, o texto de Atos 2,42 mostra 4 fundamentos da prosperidade da igreja. A igreja do primeiro século, eu não gosto de falar muito igreja primitiva, mas a igreja, os primeiros irmãos nossos, eles tinham 4 aspectos fundamentais, isso vai cair em prova. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Atos 2,42 em diante. Então, vai lá e anote os textos onde fala de doutrina, de ensino, comunhão, compartilhar, partir do pão e oração. Agora, qual é o propósito da teologia? Importante. É demonstrar que Deus, por seu livre ato, e sua soberana vontade, resolveu revelar a si mesmo. Ele quer se revelar ao homem. Aquela palavra Apocalipse, né? Demonstrar que a Bíblia ela é divinamente inspirada. Timóteo 3,16, que ela é a palavra de Deus. 2 de Pedro 1,19-21, né? Ela é a palavra, não contém a palavra. Demonstrar que Deus é espírito pessoal. João 4,24, ele quer se revelar. Uma diferença de deísmo e teísmo. Demonstrar a realidade da criação original. Demonstrar a realidade histórica relativa ao homem. O homem longe de Deus por causa dos seus pecados. Mostrar que Deus criou o homem, isso cai em prova. Que forma? Adulto, responsável, consciente, sábio. Tem os textos na sua apostila, tá? Tem os textos. Demonstrar a realidade do pecado, o plano redentor de Cristo, a vida futura, etc. E aí nós temos algumas correntes teológicas. E aí presta atenção, vai cair em prova algumas delas. Teologia católica, vamos falar sobre teologia católica, está aí na sua apostila, natural, luterana, anabatista. E a reformada é aquela teologia onde adota, segundo os 5 pontos do calvinismo, 5 pontos calvinistas. Depravação total do homem, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Isto é, todo mundo, ninguém pode salvar a si mesmo. Eleição incondicional, quer dizer, Deus escolhe uns em detrimento de outros. Expiação para alguns, quando Deus elege, o camarada não pode resistir. Graça irresistível, perseverança, quem é eleito vai permanecer, tá?
Essa é uma visão. Não quer dizer que eu concordo, nós temos que ensinar, né? Teologia arminiana, wesleyana, leva em consideração. Teologia arminiana, está aqui uma definição maior, estou fazendo um resuminho, que você pode responder. Deus é soberano, mas resolveu conceder livre-arbítrio aos homens, predestinando para a salvação aqueles que ele viu de antemão queriam arrepender-se e crer, eleição condicional, tá? Aí tem wesleyana, liberal, existencial. A liberal existencial, na apostila você lê aí, que essa escola repudia firmemente os ensinos perniciosos da teologia liberal e existencial, tá? Epistemologia, ramo da filosofia que se ocupa da teoria do conhecimento. Pesquisa da natureza, origem e limites do conhecimento, assim como da justificativa de alegações de conhecimento. Epistemologia religiosa é o estudo crítico sobre o conhecimento religioso e como obtê-lo. É um tratamento mais filosófico do que teológico da religião. Todavia, as formas de conhecimento empírico, científico, etc., são úteis para o estudo teológico. John L. Dagg, no livro Manual de Teologia, Editora Fiel, faz essa colocação. E aí, no 18, ramos principais do conhecimento humano que auxiliam a teologia. História universal, muito bom estudar história, estude, leia. História da Igreja, inclusive, eu quero indicar os 10 volumes do Justo L. Gonzalez, História Ilustrada da Igreja, muito bom. Arqueologia, esse estudo é de grande valia no sentido mais compreensivo, abrangendo a interpretação de inscrições, monumentos, moedas. Vamos terminar, né? Terminando o vídeo aqui, gente. Eu estava falando sobre a questão histórica, a importância de entender a questão cultural, histórica, porque muita coisa da Bíblia se interpreta transpondo abismos, né? Abismo histórico, abismo cultural, abismo geográfico, abismo linguístico. E ler bons livros de história vai ajudar muito. E aí envolve uma questão de cultura, de arqueologia, tá? Bom, uma outra disciplina, eu já falei, é a etnologia, não é? Que são disciplinas que auxiliam no entendimento no entendimento teológico. A filologia comparativa, por exemplo, é a ciência que toma como ponto de partida os grupos naturais das línguas humanas, investiga as relações e origens das línguas e dialetos, e remontando além das eras em que principia a história humana. Acha aí provas da unidade das raças agora separadas, dos elementos de civilizações já muito extintas, e os fatos de mudanças históricas que não deixaram outros vestígios. Interessante aí, você pega Atos 17 e Paulo defendendo o monogenismo étnico, né? Monogenismo étnico, que é todos os seres humanos derivam de um mesmo tronco, de uma mesma raça, de um mesmo casal, no caso, não é? É muito interessante isso quando Paulo faz essa defesa entre estoicos e epicureus. Bom, uma outra disciplina interessante, tudo está na sua apostila, tá, gente? Primeira matéria de qualquer um dos nossos cursos, são ramos principais do conhecimento que auxiliam no estudo teológico. A ciência da religião comparativa, ou religiões comparadas. O estudo crítico e a comparação da história, das crenças, do espírito, dos princípios, das instituições e do caráter prático de todas as religiões étnicas, investigando a luz que elas lançam sobre a natureza, a história humana, o governo moral de Deus, a revelação sobrenatural contida nas escrituras sagradas, etc. Por exemplo, as religiões têm escatologias, não é? A escatologia não é só do cristianismo, tem hermenêutica das religiões. E é muito importante estudar isso. A filosofia também é muito importante. Aliás, eu falei muito na sala de aula sobre a filosofia da teologia. Filosofia vem de 2 vocábulos gregos. Filos, amor, sofia, sabedoria. O amor, o amigo da sabedoria. Mas é reflexão também, né? É reflexão. E é importante pensar sobre teologia. Você não pode ser manter parabólica de somente repetir o que os outros falam. Tenho muita preocupação com esse negócio quando um aluno de teologia, curso superior, os teóricos isso, os teóricos aquilo, só repete o que os outros dizem, mas não produz nada.
A filosofia nos ajuda a produzir, né? A pensar. Tem uma nota de rodapé muito grande sobre filosofia na apostila, mas a síntese é que a base mestra de toda a ciência, de todas as ciências meramente humanas da filosofia, abrange a história da origem e do desenvolvimento de todas as diversas escolas de filosofia, as antigas, as da Idade Média e as modernas. No meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, acho que eu tenho um estudo sobre filosofia lá muito interessante. O estudo crítico e a comparação de princípios, métodos e doutrinas e da extensão e caráter de sua influência respectiva sobre todas as outras ciências e instituições, especialmente sobre as que são definitivamente cristãs. Filosofia ajuda muito, muito importante no estudo teológico. A psicologia, ou essa divisão da ciência experimental que descobre as leis da ação da mente humana, como ela se manifesta sob condições normais, nos fenômenos da consciência e ação individuais e nos fenômenos da vida social política. Deixa eu recomendar um livro legal. O livro Psicologia da Religião, de Merval Rosa, é muito interessante. Recomendo esse livro. A estética, ou a ciência das leis do belo, e de todas as formas de música, retórica, arquitetura, pintura, etc. Os princípios e a história de todas as diversas divisões da arte. Por exemplo, você sabia que o povo da Idade Média não sabia ler e era doutrinado pela iconoclastia? Era ensinado pela arte. Interessante. As ciências físicas, né, seus métodos gerais, especiais, sua gênese, desenvolvimento e tendências atuais, sua relação com a filosofia, especialmente com o deísmo e com a religião natural, com a civilização e com a história e doutrinas consignadas nas escrituras. A estatística, cujo fim é dar-nos elementos completos sobre o estado atual da raça humana no mundo, muito interessante em missiologia, a respeito de tudo que se pode sujeitar a comparações, quanto ao seu número, estado físico, intelectual, religioso, social, político, de civilização, comércio, literatura, ciências, artes, etc. Elementos dos quais estão sendo desenvolvidos gradualmente as formas da ciência social e da economia política. Bem, pessoal, leia aí as notas de rodapé da sua apostila. Lembrando que Introdução à Teologia é uma disciplina muito técnica que está em todos do preparação ministerial, básico, médio e no avançado. Importantíssima, você pode ter uma visão geral, né? Eu fiz aqui um pequeno apanhado, um resumão, e você vai receber a sua avaliação, mesmo nesse momento de recolhimento, né, que a nação brasileira está passando. Faça a sua avaliação em casa, tire comigo as dúvidas pelo WhatsApp, me mande aí os seus trabalhos, tá? Me mande a sua prova, que é praticamente toda dissertativa. Uma outra coisa que eu quero falar. Nós temos questões na prova que são questões que você deve parafrasear um texto. Mas escreva com suas palavras, parafraseie o texto. Não é para você explicar o texto, não. É para você reescrever o texto. Por exemplo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é para você dizer, Jesus aqui está dizendo isso. Não. Falou-lhe Jesus, eu sou o único caminho, não há outra verdade e a vida. Você não pode mudar tempo, modo e voz, tá bom? Bom, gente, se quiser estudar comigo, tem informações sobre o meu seminário, para outros irmãos que vão ver aí no nosso no canal do YouTube. Bom, primeiro quero te convidar, entra no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, aciona a notificação e vem crescer com a gente. Quase todo dia eu estou colocando alguma coisa. Compartilha, fala sobre o meu canal, coloca aí uma mensagenzinha, tá bom? Me segue no Instagram, @Roberto Cruvinel. Também, se você quiser adquirir nossos cursos teológicos ou outros materiais nossos, peça informação através do WhatsApp. 55, que é o país Brasil, 11 967 665787. 55 Brasil, 11 é o DDD, 967 665787. Tá bom? Aos meus alunos,
tois matetais mu, aos meus alunos. O Senhor abençoe vocês, o Senhor vos guarde, o Senhor dê graça. Vamos crescer, tá bom? Jesus te abençoe. Tis epitrono, uk ego, alá Christos. Vou repetir, é grego bíblico. Tis epitrono, uk ego, alá Christos. Traduzindo, quem está no trono, não eu, mas Cristo, ao nome de Jesus, todo louvor, toda glória. Paz, tchau, tchau.